boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui, aonde? Em frente ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, Estádio do Pacaembu, aqui na Praça Charles Miller. Que canal é esse, galera? Canal História Vida, com o professor Zavo Lima. Já clica, compartilha, curte, comente, meus queridos. Eu preciso do comentário de vocês, porque isso aqui alimenta o nosso canal. Zavo Lima na área, História Vida, história no local, né? Estamos em frente a um estádio de futebol aqui em São Paulo, mas para trazer um conteúdo muito importante, né? Uma relação possível que dá para a gente fazer aqui nas nossas aulas da História Vida, que é, né, a relação com o passado, o presente e o passado. Quando a gente olha um estádio de futebol, nós lembramos muito bem dos grandes eventos que aconteciam há mais de 2000 anos atrás, começando na Grécia Antiga, né, com os grandes eventos lá, por exemplo, as Olimpíadas Antigas. Vamos falar já disso. Mas eu quero trazer para você uma reflexão para quem está estudando para o Enem, para quem está estudando para os vestibulares, concursos em geral, onde tem tema de história. Um tema da história antiga é muito relacionado aos grandes eventos esportivos. Que tema é esse? Política de pão e circo. Política de pão e circo ali no finalzinho da República Romana e que durou praticamente todo o Império Romano. Contextualizando isso na história geral, onde que você pode então encontrar a política de pão e circo? Você encontra a política de pão e circo então no conteúdo de História Antiga, Antiguidade Clássica, mais especificamente Roma. A política de pão e circo, então, galera, é vista como um dos maiores conteúdos relacionados ao auge do que vai ser o Império Romano. Em matéria de tempo, estamos falando que a República Romana durou de 509 a.C. a 27 a.C. A crise da República Romana foi marcada por uma série de reivindicações da plebe, aqueles mais pobres das classes romanas, morria de fome, tinha as pequenas propriedades e reivindicava espaço dentro da estrutura romana, principalmente a reforma agrária. E eles se revoltavam muito porque percebia que a expansão no final da República Romana trazia mais terras para os aristocratas, os patrícios, o Senado e o Exército, e menos terras para eles, que eram os mais pobres de Roma. Vivendo na miséria ali na cidade de Roma, eles se revoltavam muito e causavam problemas para a estrutura republicana. Com o final da estrutura republicana, principalmente ali com o advento dos militares, a chamada militarização de Roma, você tem lá os triunviratos no final da República Romana, nós iniciamos o Império. O Império Romano começa em 27 a.C. e vai até 476 d.C. Já estava sendo praticado no final da República Romana esta política chamada política de pão e circo, mas ela é muito mais utilizada no Império. A política de pão e circo, de uma maneira geral, galera, é classificada como uma ideia de que, para conter as revoltas dos mais pobres e da plebe, os imperadores, já começando com os senadores republicanos, mas principalmente os imperadores romanos, eles utilizavam da sua influência, do seu poder de conquista de terras e principalmente, né, do poder econômico que o Império estava tendo no início do que nós chamamos aí do Alto Império Romano. Entendemos então, galera, que esta ideia de distribuir trigo para a população, numa espécie de assistencialismo para os mais pobres, fazia com que essa população entendia que o imperador e que o Estado romano assistia essas populações no que se refere ao principal problema, a falta de alimentos. Já que a reforma agrária não acontecia, porque os mais ricos não cediam as terras para os plebeus mais pobres, o imperador, na sua lógica de poder de Estado, distribuía alimento para a população, trigo, e, de outra maneira, ele prestigiava essa população numa ideia de controle social com os grandes eventos esportivos,
que a gente sempre lembra aí em Roma dos Jogos de Gladiadores, tudo bem? Os Jogos de Gladiadores é muito famoso na história romana, né? Acontecido nos anfiteatros, e um dos mais famosos anfiteatros romanos, você lembra muito bem do Coliseu, um dos maiores templos de Jogos de Gladiadores lá na Roma Antiga, tá? Durante muito tempo a historiografia bateu nessa ideia de que a política de pão e circo era uma política feita para controlar as revoltas da plebe contra, né, os anseios do Império Romano. E assim então a população pobre via no imperador uma espécie de um grande governante que assistia a população, distribuindo alimento e entretendo ela nesses eventos que aconteciam nos grandes estádios romanos, como por exemplo os Jogos de Gladiadores. Porém, no século XX e no século XXI, muitos historiadores questionam essa ideia porque isso é muito visto pela linha da aristocracia, como que a população pobre plebeia, né, ficava feliz, contente apenas com a distribuição de pão e com os espetáculos romanos. Já é revisto isso do ponto de vista que mesmo com a política de pão e circo, que durou muito tempo no Alto Império Romano, havia sim revoltas plebeias e que eles não se contentavam apenas com isso. Durante muito tempo, o termo política de pão e circo é usado como uma política de controle da população pobre por uma política de assistência do Estado. Durante muito tempo ainda usam-se esse termo até hoje. Por isso que há essa relação entre, por exemplo, o futebol, né? Um grande evento que a população de baixa renda gosta muito. Aqui no Brasil, por exemplo, né? Há sempre uma idealização do futebol, dos jogadores de futebol. E existe esse paralelo entre, né, os eventos esportivos que aconteciam em Roma, como por exemplo os Jogos de Gladiadores. Haviam gladiadores muito famosos, galera, que conseguiam a sua liberdade, que viviam até mesmo uma vida interessante, né? Havia uma espécie de fama em cima deles, porque eles eram, além de lutadores, eles eram esportistas. Havia um interesse esportivo nos Jogos de Gladiadores, tá? Então esse paralelo da política de pão e circo com o futebol existe, é possível. Claro que tem que colocar as coisas no seu lugar, mas é possível fazer esse paralelo entre a política de pão e circo romano e, por exemplo, os grandes eventos esportivos que acontecem na era moderna e contemporânea, como o futebol, como, por exemplo, as lutas do UFC, né? Mas não podemos pensar, tá, pessoal, que os pobres romanos, os plebeus, eram apenas passivos dentro dos Jogos de Gladiadores, tá? Caiu uma questão uma vez na prova da VUNESP para o Barro Branco, onde questionava a ideia de que nos Jogos de Gladiadores havia uma participação pública política dos plebeus frente àquele evento. Fazendo uma relação com um filme muito famoso de 2000, que é o Gladiador, interpretado pelo ator Russell Crowe, né? Tem uma cena muito forte do filme, muito interessante, que questiona essa passividade da população plebeia nos Jogos de Gladiadores. É uma cena fantástica, com o ator Joaquin Phoenix interpretando o imperador Cômodos, onde, né, numa determinada luta ali, o gladiador Maximus, interpretado por Russell Crowe, ele não mata o adversário, que foi o que o imperador tinha determinado quando ele fez com a mão assim, né? Era para matar aquele gladiador. O personagem do Russell Crowe desobedece, vira as costas e sai andando. E a população que estava ali assistindo a luta começou a aplaudir e falar: Maximus o Piedoso, Maximus o Piedoso. E aí o imperador, com cara de tacho, começou a mudar o seu veredito e fez assim com a mão. Então o imperador ouviu a população. Então não dá para dizer que é só uma política passiva da plebe, a política de pão e circo. Porém, durante muito tempo, a política de pão e circo resolveu as revoltas dentro da cidade de Roma e foi conhecido nesse período o auge do Império Romano, né? Que pega então aí no Alto Império Romano. A partir do Baixo Império, as coisas começaram a mudar. Então estamos pontuando na história esse lance daí, tá, galera? Fazendo uma relação agora, onde a gente está, obviamente, né? O estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como estádio do Pacaembu, é um objeto histórico construído na década de 40 aqui em São Paulo, né? Foi um dos estádios mais modernos da época, né? Na década ali de 40, ele tinha capacidade para 70 mil pessoas. Estamos no contexto da Era Vargas,
Tivemos Copa no Brasil da FIFA em 1950. A partir dessa data, de 1950, né, a gente tem a ideia de que começa a crescer muito os estádios e o Campeonato Brasileiro. Durante muito tempo, o estádio do Pacaembu, galera, foi usado, né, pelo Esporte Clube Corinthians, onde teve muitas partidas aqui. Tá? Depois que o estádio do Corinthians foi construído em 2014, a Arena Corinthians, lá em Itaquera, começou a entrar um pouco o desuso do estádio do Pacaembu, até porque os grandes clubes de São Paulo, né, têm os seus estádios. A Palmeiras tem seu estádio, aliás, o Palmeiras foi um dos maiores campeões aqui no Pacaembu, 26 títulos ganhados pelo Palmeiras. São Paulo tem o seu estádio, que é o Morumbi, um dos maiores estádios também do Brasil. Então a gente tem a ideia de que o Pacaembu entrou um pouco em decadência a partir aí de 2014, tá? Temos também no Pacaembu aqui algo muito interessante, que é o Museu do Futebol, construído praticamente, né, abaixo das arquibancadas do Pacaembu, e é um objeto histórico muito interessante, tem uma arquitetura muito característica, chamada de Art Deco, por isso foi patrimonializado, né, foi protegido pelo Patrimônio de São Paulo, CONDEFAT, em 1998, e é um objeto histórico muito interessante, né, que referencia o nosso futebol aqui em São Paulo, aqui no Brasil, tá? E a gente entende, né, galera, nessa relação presente e passado, que a construção dos grandes estádios, começado lá na Grécia por volta do século 6 a.C., e o auge dos grandes estádios em Roma, não perdeu essa característica no tempo moderno. Quando a gente tem, por exemplo, aí, né, a reviguração das grandes competições, como, por exemplo, as Olimpíadas Modernas em 1896, a maioria das cidades sedes das Olimpíadas constroem estádios para esses grandes eventos. Então a gente consegue perceber a relação presente e passado, conseguimos observar a cidade e conseguimos abstrair um conteúdo de história, né? Essa é a nossa função, né? Zavo Lima, aula de história, esse canal nosso, História Vida, em frente aqui, né, o estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller. Vamos observar nossa cidade. Pessoal, clique, compartilha, falam sua opinião, vejam se vocês gostaram. A relação presente e passado, História Vida, Zavo Lima, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.